Oi, gente, a paz de Jesus. E o amor de Maria. Nós estamos aqui então para continuar esse mês vocacional com vocês e hoje nós vamos tratar sobre a vocação das famílias, assim como nos pede a igreja nessa semana para rezarmos e falarmos um pouco de ser família. Nós vamos também aqui no canal tratar sobre essa vocação. Então você que já está aí assistindo e não é inscrito no canal ainda, já se inscreva desde o começo do vídeo, deixa o joinha, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e acompanha porque o vídeo vai ser muito legal, cheio de surpresas. E como nós duas ainda não vivemos o matrimônio, nós vamos falar com base nos documentos da igreja, na Sagrada Escritura, na tradição, tudo aquilo que Deus nos pede para esta vocação. As famílias, nós sabemos que hoje é o local mais atacado pelo inimigo, o local onde o inimigo mais tenta. Isso desde a história da igreja. Quando Cristo instituiu a igreja sobre Pedro, que era a pedra da igreja, e disse: "Sobre ti eu edifico a minha igreja e nenhuma força do mal poderá atingi-la", o inimigo então entendeu que ele não tinha poder para destruir a igreja de Deus. Então, dessa forma, ele tenta diariamente as nossas famílias, uma vez que as famílias são a igreja. É na família que nasce todas as outras vocações. É na família que nasce um sacerdote, é na família que nasce uma religiosa, é nas nossas famílias que nascem os novos cristãos, que nascem a continuidade da igreja. Por isso, então, a nossa família tem sido tão atacada, seja através de tantas ideologias que tentam destruir a família, seja através de leis que vêm para acabar com tudo que nós temos de base de ser família, até mesmo essa lei que essa semana mexe tanto com a nossa vida enquanto cristãos, que é a lei do aborto, que vem para tentar realmente destruir o que é ser família para nós. A família cada dia mais está sendo relativizada. No caso, estão todos nem aí, casa de qualquer jeito, pensam que o sacramento do matrimônio é uma festa, vai lá como se fosse uma festa de aniversário, pode fazer, semana que vem, se não der certo, pode separar. Temos que acabar com essa mentalidade de que eu vou casar e se der certo, a gente continua, se não der certo, a gente larga. A gente tem que ter essa noção que o sacramento do matrimônio é um sacramento para sermos santos. E a gente tem que continuar este projeto de santidade na família também. A família, como o nome do nosso canal, é um projeto de santidade. Exatamente. Os filhos serem santos, criar filhos santos, é a missão dos pais. E assim sucessivamente. Sem a família, sem uma família cristã, não tem mais vocação nenhuma. E como a Isla vinha dizendo, né, a gente precisa tratar o matrimônio como um sacramento, assim como nós tratamos no vídeo anterior, falando sobre a vocação sacerdotal, no sacramento da ordem. Dentro dos sacramentos existe o sacramento do matrimônio. Então, como a Isla mesmo disse, esse relativismo que se não der certo separa, os nossos casamentos viram um e se der certo eu continuo, e se não der eu separo, e se não for esse eu caso com outro, e não é isso. Nós cristãos precisamos lutar por aquilo que é verdade. O catecismo da Igreja Católica está aqui, porque a gente precisa seguir aquilo que diz a igreja. Um sacerdote disse uma vez que quando um padre se desvia demais do catecismo, nós cristãos devemos olhar para o que diz a nossa igreja. Então nós precisamos olhar para o que diz a nossa igreja enquanto o sacramento do matrimônio. Não somente uma festa, uma igreja arrumada, uma noiva bonita, isso também faz parte do sacramento. Mas o sacramento é algo sublime. Sim, e muitas vezes a gente ouve dizer, por que vocês vão terminar? Acabou o amor. Gente, pode acabar o sentimento se não for cultivado, mas amor é decisão. E temos que entender isso. Amor é doação, amor é sacrifício, é entrega. Jesus, que amou-nos tanto, deu a vida por nós numa cruz. Em Efésios, diz para as mulheres serem submissas a seus maridos, como a igreja é submissa a Cristo, e
os homens amarem as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, essa questão de ser submissa é ser sob a missão do esposo. Não ser submissa de ser mandada, ser escrava. Mas que mulher não queria ser submissa de um amor tão grande como o de Cristo pela igreja? E esta é a missão. E isso tem que ficar muito claro para nós mulheres, para você que está aí nos assistindo, porque essas ideologias de hoje vêm tentando destruir até isso, porque esse feminismo vem de uma maneira tão violenta e quer impregnar na tua cabeça que você não é submissa a nada e a nem ninguém, como se a submissão fosse algo ruim, quando na verdade ser submissa ao seu esposo é ter a certeza de que alguém foi instituído por Deus para te proteger, para cuidar de você, para te dar uma base, um suporte, para pôr na sua casa o sustento. E você muitas vezes discute por algo que lhe faz tão bem, né? Como nós dizíamos, estar atento àquilo que nos diz a igreja, a partir do parágrafo 1601, o catecismo traz para nós o sacramento do matrimônio. Você que é casado, você que não é, mas que sabe que a sua vocação é o matrimônio, que já teve esse discernimento, que você possa ter a curiosidade, o interesse de tomar o catecismo e ler realmente o que nos fala a igreja sobre o matrimônio, o quão sublime é a relação sexual entre o homem e a mulher dentro do matrimônio, porque isso também é algo que foi banalizado pelo mundo, onde se diz, não, eu já estou noiva, eu posso sim manter relações com o meu noivo, porque é com ele que eu vou casar. Não é assim. O próprio catecismo traz sobre a virgindade durante o namoro, sobre a castidade dentro do matrimônio. E talvez vocês perguntem, como assim castidade dentro do matrimônio? Sim, a castidade dentro do matrimônio, que entra na fidelidade do homem para com sua esposa, igualmente da mulher para com seu esposo. Nós devemos viver a castidade em tudo na nossa vida. A castidade não é somente para o sacerdote e para a religiosa, é ao longo de toda a vida de um casal, que vive a entrega total somente para a esposa, assim como a religiosa e o sacerdote vivem a entrega total para Deus. Então, que nós possamos ter cravados em nós essa verdade. A nossa igreja nos apresenta muitas verdades e nós, por vezes, continuamos a andar nas cegas, sem saber o que fazer, como fazer, e aí a gente vai acreditando naquilo que o mundo nos coloca, quando na verdade vem para destruir a sacralidade que se existe no matrimônio. Como o sacerdote dizia para mim há esses dias, que assim como é o altar no momento da consagração para um sacerdote, é o leito para o esposo e a esposa no momento do ápice de amor, quando se realmente vive a sacralidade desse sacramento que é o matrimônio. Mas quando você sai por aí e faz com qualquer um, de qualquer jeito, aí banaliza o que foi criado por Deus e o que é divino. Nós não somos animais, nós temos uma alma. Então não adianta fugir da dor e buscar o prazer. Não adianta só prazer, nós temos uma alma. E tudo aquilo que nós fizermos aqui só tem sentido se a gente ter foco na vida eterna. O casamento católico, o casamento cristão, ele tem duas finalidades: a procriação e a união. Então, quando Deus disse, crescei e multiplicai-vos, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e tudo mais. É esta procriação, o primeiro fim do matrimônio. E a união do casal, que sim, é para prazer de ambos também. Aqui na encíclica do Papa Francisco sobre o amor na família, ele diz no capítulo 3, número 72, o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca, muito atenção a essa palavra, recíproca, não existe amor no matrimônio e na família só de um lado. É recíproco, precisa ser. Sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental
da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são, portanto, para a igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação, de qual o sacramento os faz participar. Entendem a beleza, gente, do que a nossa igreja nos chama a viver? Uma aliança eterna, assim como foi a cruz para nós. A nova e eterna aliança. É a isso que as nossas famílias são chamadas, a ser uma nova e eterna aliança de amor, que vivem a sacralidade disso tudo, vivem uma vida recíproca e, assim como diz São Paulo, vivem uma vida digna da vocação a qual são chamados. Que nós possamos trazer de volta a dignidade às nossas famílias, a dignidade à vocação do matrimônio, que tem sido tão banalizado pelo mundo, tão discriminado como uma forma careta de viver. Quantas vezes você que está aí assistindo já escutou: ai, mas casamento hoje em dia é coisa de gente careta. Não, casamento é a forma de viver. A eterna aliança feita na cruz é o próprio Santo Padre, o Papa Francisco, que nos diz que possamos ter desejo de viver isso, se essa é a tua vocação. Eu não sei ainda, estou em discernimento da minha. A Isla faz um caminho de namoro, de santidade, sonha com o matrimônio, sonha em constituir uma família. Mas você que está aí talvez também já discerniu, assim como ela, talvez também viva um namoro. Então busque viver isso que nos diz aqui, gente. A reciprocidade como representação real, através do sinal do sacramento, da mesma relação de Cristo com a igreja. Deixa Cristo fazer da tua família um sinal diário da aliança que ele fez com a igreja. Deixa Cristo ser o centro da tua família. Quantas famílias, quantos casais dizem: eu vivo para os meus filhos? Tá errado. O casal tem que viver um para o outro, para depois poder expandir esse amor para os filhos. A Isla vive um tempo de namoro e futuramente um matrimônio, mas se chegar ao matrimônio e vir o primeiro filho, então ela disser assim: não, agora eu vou viver somente para o meu filho, o casamento dela vai acabar. Gente, tem um bispo na igreja que diz que os casais, quando têm um filho, falam: nossa, eu tenho que me preocupar muito com o meu filho porque ele é uma parte de mim, mas o cônjuge é ele próprio. Porque quando a pessoa se casa, eles deixam de ser dois e passam a ser uma só carne. Então é isso que a Mel falava, não adianta viver para eles, vocês têm que viver juntos para passar para eles. Não somente para eles, tudo, porque é aí que entra toda aquela conversa de que acabou o sentimento, acabou o amor, porque esquece. E isso não pode acontecer. Essa semana, no meu grupo de oração, veio o Ayrton pregar para nós, e ele já foi coordenador nacional do Ministério para as Famílias, e ele dizia que ele está casado há 37 anos e namora há 39, porque ele não deixou de ser namorado ao se casar, ele continua enamorado da sua esposa. Então, nós precisamos cultivar o amor. Como a gente vai querer... Eu acho lindo, frase de Facebook é uma coisa linda, né? E quando uma pessoa posta, todo mundo posta. Ai, quando o amor já não cabe mais, ele se torna um outro ser. O amor que não cabia mais em nós se tornou uma nova pessoa. É lindo de ver. Mas não é isso. O amor precisa expandir ao longo da tua vida. O teu filho em casa tem que ver o amor que você sente pela tua esposa, para que um dia, se ele discernir a vocação dele para o matrimônio, que ele possa amar e respeitar a esposa, porque ele via você amando e respeitando a mãe dele. Esse Ayrton também dizia na pregação: o filho não vai fazer o que você fala, o filho vai fazer o que você faz. Se você quer ensinar o teu filho a amar, ame. Se você quer que o seu filho seja reflexo de amor para o mundo, seja reflexo de amor na tua família, na tua casa. Como vai nos dizer um santo que escreveu uma frase que mexeu muito conosco, não é, Isla? E nós vamos, assim, encerrar a nossa fala no vídeo para que vocês possam acompanhar os testemunhos que a gente conseguiu colher, mas que essa frase possa ser
a verdade para o teu coração nessa noite. Se você talvez está assistindo esse vídeo incerto da tua vocação, busque meios para discernir a tua vocação. Mas se o Senhor a cada dia intensifica o teu desejo de constituir uma família, constitua uma família de amor. Constitua uma família, projeto de santidade, projeto de novos santos para a igreja, assim como foi a família de Santa Teresinha, assim como foram tantas outras famílias, que a Isla tem um pouquinho mais de propriedade que eu para falar disso, mas viva o amor na tua casa. E estejam abertos à vida. Isso é outro ponto antes de terminar, para falar que hoje se fala muito em família numerosa ou poucos filhos. Estar aberto à vida não significa que você vai ter 15 filhos, 16 filhos. É estar aberto à vontade de Deus. Aqueles filhos que lá no altar, lá no dia do seu casamento, você prometeu educá-los, que recebê-los, né, os filhos que Deus quiser mandar, e educá-los na fé cristã. Então, se fechar, usar um método contraceptivo só para se privar de ter um filho, isso é pecado grave. Não pode você não pode se aproximar da comunhão. E tem o método Billings também. E também é muito importante deixar claro, para você que é cristão e que ouviu a Isla dizer, não use métodos para evitar filhos, e você diz, talvez aí pensou, mas eu faço o método Billings. O método Billings, só para você saber, não é camisinha católica. Não pode ser usado para evitar de ter filhos. É para espaçar a gravidez em caso de problemas de saúde. Exatamente. Estar aberto aos filhos, talvez Talvez o Senhor só sonhou com um filho. Talvez você não vai ter nenhum filho teu e vai se abrir a gerar um filho de uma outra forma através da adoção, mas que você possa ter clareza. Nós vamos gravar um outro vídeo falando um pouco sobre isso, sobre os métodos que o mundo tenta enfiar goela abaixo a nós, mas que vocês possam estar realmente abertos à vida e lutar pela vida, gente. Nessa semana, no nosso país, eu fiquei muito feliz ao ver o vídeo dos argentinos comemorando a vitória da vida, quando a lei do aborto não foi aprovada, que nós também possamos ter essa graça de comemorar essa vitória. Mas você que está assistindo, lute por isso, fale disso. Não é somente colocar uma foto no Facebook e não fazer nada, não é somente dobrar os seus joelhos e rezar, apesar disso ser muito importante. Nós chegamos em um tempo que é preciso ação da nossa parte. Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, disse que para ela e para São Luís, seu esposo, os filhos eram causa de tamanha alegria que ela queria ter muitos filhos a fim de criá-los para o céu. Então, que essa finalidade da procriação seja também bem conversado durante o período do namoro, para chegar no casamento um estar de acordo e outro não. Estejam de acordo desde sempre também. Isso é um ponto muito importante. E agora nós vamos ler para vocês essa frase que São José Maria Escrivá nos disse, e que vocês possam estar realmente abertos ao amor, abertos a viver assim como viveu a família de Jesus. A família é tão sublime que o próprio Deus quis ter uma. Às vezes, fala-se do amor como se fosse um impulso para a satisfação própria, ou um simples recurso para completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. E não é assim. Amor verdadeiro é sair de si mesmo, entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria com as raízes em forma de cruz. Enquanto estivermos na terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura, não pode haver amor verdadeiro sem a experiência do sacrifício, da dor. Uma dor que se saboreia, que é amável, que é fonte de íntima alegria, mas que é dor real, porque supõe vencer o egoísmo e tomar o amor como regra de todas e cada uma de nossas ações. Amém? Então fique com os testemunhos agora e pense você também em casa. Ser família para mim é o quê? O que é ser família? Essas famílias que nós gravamos disseram para nós o que é a experiência deles de ser família.
Pensa você aí também com a sua família. O que é ser família para você? Independente da sua resposta, seja santo. Seja santo. Família é amar sobre todas as dificuldades, sobre todas as situações. Amar sempre. Ser família é ser expressão do amor de Deus na sua casa, na sociedade, na comunidade, aonde você estiver. Ser família é refletir o amor de Deus para as pessoas. E Deus, o próprio Deus que quis a família, o próprio Deus que é o criador da família, Ele é amor. E Ele nos fez por amor. E Ele nos deu a capacidade de amar. Por isso, ser família é ser reflexo do amor de Deus. Deus é amor e a família foi criada por amor para refletir o seu amor. Amém? Boa noite, eu meu nome é Elton, Kelly, somos pais do Pedro e da Cecília. Somos gratos pela oportunidade de dizer que ser família para nós é cumprir a ordem de Deus dentro da nossa vocação. Muitas vezes renunciar a nós mesmos, fazer a opção pelo amor diário, mas seguir decididamente, porque este é o plano de Deus para nós, sermos família, cada qual com suas particularidades, cada qual com a sua condição, mas sobretudo ser família cristã aqui na terra e testemunhar Cristo Jesus. Quem mais é da nossa família? E a vovó Gildo? Também? Quem mais? A vovó Nana e o tio Marcelo. A vovó Nana e o tio Marcelo. Tava aí. Ah, Eu não tô sem pensar. não consegue pensar? E a Bisa? Tá bem, a Lisa e... Qual que é o nome da Bisa? Ser família é isso. É essa mistura que faz a gente ser feliz, que faz a gente viver o céu aqui na terra. Por mais que seja muitas vezes difícil, às vezes a gente não consiga, às vezes a gente tenha vontade de sair correndo, mas ser família é viver essas alegrias todos os dias da nossa vida. Família é quando a gente tem um pai, tem uma mamãe, tem um vovó, tem um vovô, tem um tio, tem a tia. Ser família, ser real, ser verdadeiro. É ser real, ser verdadeiro. Ser família é ser o Espírito de Deus aqui na terra. Ser família é ser o reflexo de Deus, tanto pai quanto os filhos. Ser família é isso. A gente demonstrar para o mundo o que Deus quer de cada um de nós. Nossa primeira missão para todas as pessoas. Amor, cumplicidade, fidelidade, paciência também, ter paciência, né? Não julgar, amar, acolher. Verdade. E ser família é o quê? Crianças. Legal. Ser família é brincar com as crianças, é ser criança. Ser verdade, falou tudo. Ser criança, família é ser criança. É aproveitar cada segundo, cada momento junto. Aproveitar as coisas pequenas. Ser família é alegria, felicidade. Ser família é ter vida entre dois, vida entre três. Vida familiar é aquela vida a qual eu e a minha esposa queremos viver todos os dias. Ser família é ter Deus dentro de casa.